Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito da seguinte questão: será que viver de renda com ações é meramente uma ilusão? Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E veja, esse tema, viver de renda, viver de dividendos, é bastante polêmico, porque existem aqueles que defendem a teoria da irrelevância dos dividendos e aqueles que defendem a teoria da relevância dos dividendos. De um lado, a teoria da irrelevância dos dividendos diz o seguinte: o dividendo não é um acréscimo nenhum, não gera valor ao acionista, portanto não deveria ser considerado, até porque, matematicamente, na data X, o valor do dividendo é descontado do preço da ação, logo não há nenhum plus, é uma mera troca de bolsos. Do outro lado, há aqueles que defendem a teoria da relevância dos dividendos, porque o dividendo geraria valor sim para o acionista na medida em que reduziria o risco do ativo, o risco da ação, uma vez que os dividendos estão sendo devolvidos ao acionista. Por meio dessa teoria, não se está a dizer que o dividendo é um acréscimo, ele não é, ele só é uma redução de risco para o acionista, principalmente aquele acionista que é minoritário, que não está à frente da companhia, não está ali acompanhando o dia a dia da companhia. E eu sou adepto dessa teoria, da relevância, porque afinal de contas, se você não receber nenhum dividendo, a depender do risco que você está assumindo numa empresa, essa empresa eventualmente pode vir a quebrar e você não recebeu um centavo dessa empresa a título de dividendos, que você poderia ter minimizado seu risco. E no meio dessa divergência, há a dúvida: será que viver de renda através de dividendos das ações é algo factível ou é uma simples ilusão? Vamos começar aqui com um trecho do livro da biografia do Barsi, em que foi dito o seguinte, pelo próprio Barsi, após uma quebradeira de instituições financeiras na década de 90 aqui no Brasil. Veja o que disse o Barsi: de repente, me vi em um buraco enorme na minha renda. Pela primeira vez, desde que começara a investir pesado, eu tinha a sensação ruim de que era preciso apertar o cinto. Cheguei a comentar com a minha esposa que não tínhamos ficado pobres nem faltaria comida, mas teríamos que abrir mão de pequenos luxos que havíamos adquirido até a situação melhorar. Eu possuía outros papéis que com o tempo recomporiam a pujança da carteira, mas fiquei furioso comigo mesmo por ter me exposto daquela maneira. E aqui estamos falando da década de 90. Veja que o próprio Barsi reconheceu que se expôs demais a ações e principalmente ele provavelmente já era milionário, década de 90, se tornou bilionário depois disso e mesmo assim chegou a citar que precisou apertar o cinto, reduzir as suas despesas, já que ele dependia dos dividendos para viver. E aqui, por que eu comecei com esse trecho do livro do Barsi? Para te dizer o seguinte: os dividendos das ações são extremamente voláteis. E, eventualmente, alguma ação da sua carteira pode vir a quebrar, como aconteceu com o Barsi. E aí a situação é pior ainda. O Barsi cita que, se não fossem os dividendos extraídos desses bancos, ele teria um prejuízo enorme. Acontece que, como os dividendos foram pagos, ele conseguiu reaplicar em outras ações, utilizou os dividendos e assim se protegeu. Eis a importância do dividendo. Empresa que paga dividendo é empresa que respeita o minoritário. É empresa que está reduzindo o risco do minoritário. Senão o dinheiro fica tudo dentro ali da gestão, dentro da empresa. E aí o que acontece com o acionista se a empresa quebrar? O acionista não ganha nada. Ficou só lá na expectativa de valorização e de um dia a empresa dar lucro. Essa é a importância do dividendo. Não que ele dá um acréscimo de ganho. Não é isso. Só redução de risco. Mas não é só esse o problema da falência, que é um problema mais grave, que você precisa diversificar seu portfólio para não cair nesse erro que o próprio Barsi reconheceu. Um outro problema que nós verificamos, e é o mais importante de todos quando falamos de viver de dividendos através das ações, é justamente ali um problema, entre aspas, que nós estamos vendo com o Itaúsa, principalmente com o Itaúsa, que era vista até 2019, como uma empresa vaca leiteira da Bolsa de Valores que pagava altos dividendos. Se você olhar aqui para os dividendos de Itaúsa, você vai reparar o seguinte: no ano de 2018 pagou 77 centavos por ação, no ano de 2019 1,19 por ação. Atualmente pagou 61 centavos, uma recuperação em 2022 e nesse ano tende a pagar mais ou menos esse valor também. Ou seja, o que houve aqui? Redução forte nos lucros? Na verdade não houve uma redução tão forte nos lucros, estão bem estáveis e subindo. O que ocorreu aqui foi redução do payout, que é o percentual do lucro da empresa que é destinado aos acionistas na forma de proventos. E essa redução de payout ocorre de forma até mesmo frequente nas empresas. Você não verifica payouts constantes. Você pode até mesmo verificar payouts constantes, aqueles
que sejam do mínimo estatutário ou legal, por exemplo, 25%, mas é muito baixo. Seria muito difícil, com apenas 25% do lucro líquido, conseguir viver de dividendos. Você teria que ter um patrimônio gigantesco, e aí seria extremamente difícil. Atualmente, o payout de Itaúsa está justamente em 25%, mas naquela época estava em 50%, chegou até superar 50%. Então, você verifica que essa volatilidade nos payouts torna viver de renda com ações algo bastante difícil. E não só aconteceu com o Itaúsa, não foi um exemplo isolado. Você teve Santander. No caso de Santander, o que ocorreu? Ocorreu balanços ruins. Veja aqui os dividendos pagos por Santander. Aqui foram dividendos enormes, houve uma redução drástica. Aí voltou a pagar um excelente dividendo entre os anos de 2020 e 2021 e agora uma redução drástica dos dividendos, que deve ser ainda maior no ano de 2023. Outro exemplo, a AS Brasil, antiga AS Tietê, dividend yield 1,5%. Era uma empresa que tinha payouts que superavam 100%, mas precisou passar por um ciclo de crescimento sob pena de não conseguir deixar esses dividendos sustentáveis. Copel, dividend yield atual 4%, chegou a pagar mais de 10%, cessou com dividendos, principalmente em razão do processo de privatização, outro evento que acabou gerando volatilidade. Transmissão Paulista, dividend yield de 4%. Acabou segurando dividendos pelo temor na tributação dos dividendos. Outra, essas empresas transmissoras estão hoje com uma concorrência maior, estão buscando novos projetos, seja de M&A ou até mesmo novas concessões. Isso faz com que elas também segurem o caixa. Taesa também tende a segurar o caixa, porque a empresa acabou ficando com uma dívida elevada, teve redução no seu resultado IFRS, que é utilizado como parâmetro para dividendos, além do fato de que Taesa também precisa buscar novas concessões, porque tem concessões a vencer já em 2030. Banco do Brasil, por incrível que pareça, Banco do Brasil é um exemplo de dividendo que acabou subindo muito, mas já foi muito baixo. Você precisa de previsibilidade. Então, se você pegar aqui dividend yield entre os anos de 2016 a 2018, veja, baixíssimo, parece dividend yield de empresa norte-americana. E se eu for aqui para dividendos pagos, o dividendo até cresceu, mas era um dividendo de menos de R$ 1 por ação. Por exemplo, aqui em 2017, R$ 1,50 em 2018, muito abaixo dos mais de R$ 4,00 no ano de 2022. Então veja que a mensagem é: a empresa tem payouts voláteis. Seja por um motivo bom, a empresa precisa investir para crescer mais, seja por um motivo ruim, teve balanços ruins, como é o caso do Santander ou a AS Brasil, que precisou mudar a estratégia de matriz energética, senão continuaria tendo problemas. E, no livro do Alexandre Póvoa, sobre valuation, ele cita aqui os principais motivos para que uma empresa faça retenção de caixa, tornando os dividendos muito voláteis e até mesmo dificultosa a utilização do método de dividendo descontado do modelo de Gordon. Mas aqui são os motivos que ele lista: antecipação de oportunidades futuras de investimento. Itaúsa, que declarou que vai voltar com payout maior só em 2025. Empresas inseridas em setores chamados cíclicos precisam reter caixa para a prevenção de tempos de ciclo de baixa nos resultados. E aqui pega o exemplo de Vale. A Vale atualmente está com um dividend yield aqui, que se você pegar, de 6,5%. Acontece que no ano de 2021 chegou a pagar quase 20% de dividend yield. Por quê? Porque aquele era um momento de ciclo de alta do mercado de minério de ferro. Agora, com ciclo de baixa, o dividendo cai, como disse o Póvoa. 3. Empresas com alta participação de custos fixos em geral na estrutura de despesas necessitam reter caixa para cobrir épocas de queda nas receitas. De novo, o caráter cíclico das empresas. Em alguns momentos, a retenção de caixa se faz necessária. Empresas que pretendem reduzir o seu grau de alavancagem retêm caixa para repagar as dívidas antecipadamente. Aqui, importante, falei o caso da Taesa, ela está num processo de desalavancagem. É provável que também a Klabin haja dessa maneira, dê uma segurada ali para fins de desalavancagem. Empresas com previsão de aumento da necessidade de capital de giro no curto prazo retêm caixa para financiar esse novo custo. Principalmente empresas do setor de varejo e do setor imobiliário precisam ali, muitas vezes, reter caixa porque o seu capital de giro ali é muito importante. Empresas com má administração financeira erram rotineiramente no equilíbrio entre capital próprio e de terceiros, ou seja, a empresa acaba perdendo a mão nas suas dívidas, e aí precisa, para que o dividendo seja sustentável, que ele reduza. Esses aqui são os principais motivos. Mostrei na prática aqui com vocês o que aconteceu até recentemente no nosso mercado. E por que eu estou dizendo tudo isso? Para demonstrar na prática, sem viés,
que viver de renda de dividendos com ações de forma perene é algo extremamente difícil, extremamente dificultoso. O próprio Barsi sofreu isso na prática. É claro que hoje, para ele é muito fácil, mesmo que os dividendos caiam consideravelmente, ele ganha dividendos da ordem de milhões no estágio atual da vida dele. Mas isso, para o pequeno investidor que ainda está construindo patrimônio, não é o caso. Ou o investidor que tem ali no máximo 5 milhões de reais para viver de renda. Por isso, precisamos reconhecer, as ações são o melhor veículo de aumento patrimonial, construção de patrimônio, não para usufruir patrimônio, justamente pela volatilidade do seu payout. Ou, se você quiser viver de renda com ações, através de vendas sucessivas. Mas para você fazer vendas sucessivas, você precisa antes ter construído um patrimônio enorme. Por exemplo, quero viver de renda através de VEG. Isso é possível se você acumulou VEG nos últimos 20 anos, construindo um patrimônio enorme, se aproveitando dessa ultravalorização de VEG de 24.000%. Aí você poderia viver de renda fazendo vendas ali, por exemplo, de até 20 mil reais no mês para se beneficiar do benefício fiscal de isenção de imposto de renda nesse volume de vendas, ou até um pouco maior, pagar um pouquinho de imposto de renda, mas enfim, só dessa forma. Então, veja que com ações, primeiro você precisa construir o patrimônio. Você não conseguiria viver de renda imediatamente. O próprio Barsi, em uma entrevista, acabou dizendo que bastaria você comprar ações da Eletrobras que pagavam tanto de dividendo para você conseguir efetivamente viver de renda imediatamente. Mas isso, infelizmente, não é verdade. Por que não é verdade? Porque a própria Eletrobras também passou a reduzir drasticamente seus dividendos. Vamos pegar aqui o exemplo de Eletrobras. Veja só as ações preferenciais de Eletrobras. Yield quase 4%. O que eu quero dizer com tudo isso? Que, infelizmente, não dá para você viver de renda com ações imediatamente. Você precisa segurar para o longo prazo. E aí você vai se beneficiar do dividend yield on cost, por conta de você ter pago um preço interessante enquanto você foi acumulando. E aí vai ter um dividend yield interessante. Mesmo que tenha volatilidade, você ainda vai receber um bom dividendo, como fez o Barsi. Mas veja que é longo prazo, pelo menos 10 anos acumulando. E mesmo que você tenha um patrimônio já acumulado. Então você já tem 5 milhões e quer viver de renda imediatamente com ações. Não é o caminho. Não vai dar certo. Eu sei que é difícil reconhecer isso, mas tente não ser enviesado. Não dá para viver de renda com ações imediatamente, já com patrimônio construído, infelizmente. Por isso, o mercado criou soluções alternativas. Claro que existe a renda fixa, mas a renda fixa é um pouco complicado também, porque é muito difícil de vencer a inflação só com a renda fixa. De qualquer forma, se você quiser ir pelo caminho da renda fixa, é possível, mas é bastante difícil e existe uma limitação. No estudo realizado nos Estados Unidos por Cooley, Hubbard e Halls, você conseguiria viver de renda com renda fixa, fazendo uma taxa de retirada ideal de 4% ao ano. Seria a regra dos 300. Como assim a regra dos 300? Você pega o custo de vida que você precisa para sua vida ali e multiplica por 300. Isso vai dar 4% do patrimônio total que você precisa. Então veja, só para exemplificar, você precisa de 10 mil por mês para viver de renda, atualmente. Então, qual seria o patrimônio hoje que você deveria, por exemplo, aplicar em renda fixa para fazer a extração dessa renda com segurança? Então, você multiplica por 300 esse valor. Você chega a 3 milhões de reais. Agora, vamos aqui aplicar a taxa de 4% ao ano. 4% dá aqui 120 mil reais, vou dividir por 12, chego a 10 mil reais. É a regra dos 300. Mas existe um problema nessa regra, principalmente utilizando renda fixa. O problema dessa regra é, ao realizar testes com diversos portfólios, se verificou que, fazendo-se essa extração, o portfólio vai durar aproximadamente 30 anos. Com um pouco de sorte, um pouco mais. Então, existe essa dificuldade, o risco de sobrevida. Então, supondo que você tenha decidido se aposentar aos 50 anos, e aí você segue essa regra dos 4%, a regra dos 300, através da renda fixa. Pode acontecer de você viver mais do que 80 anos, ou seja, você começou nos 50, 30 anos é a duração do patrimônio, você vive mais de 80 e seu patrimônio acabar se esvaindo. E aí você não vai mais conseguir viver de renda, vai precisar fazer o quê? Pedir ajuda dos seus familiares? Então veja que há um risco aqui. Então se você seguir pelo caminho da renda fixa, você teria que ajustar esses 4% ao ano. Em anos de inflação mais alta, reduzir, utilizar 3%, apertar o cinto. Em anos de renda fixa caindo, mais volátil, você vai ter que reduzir novamente. Então, eis a dificuldade. Esses 4% é só um parâmetro. Você precisa ter maleabilidade nesse sentido. Mas a solução alternativa realizada pelo mercado, criada pelo mercado, é justamente a solução dos fundos imobiliários. Por quê? Porque o payout dos fundos imobiliários, ele detém ali uma obrigatoriedade mínima de 95%. Isso está na lei dos fundos imobiliários, não tem conversa. Sem falar que é muito mais difícil, ainda não aconteceu, de um fundo imobiliário acabar quebrando com as ações
alguma ação vai acabar quebrando. Se você estiver muito exposto, como aconteceu com o Barsi, você vai ter problema para viver de renda imediatamente. Com fundos imobiliários dá para você viver de renda imediatamente, desde que você não compre um fundo imobiliário com ágio de 30% do seu valor da cota, como aconteceu, por exemplo, em 2019. É preciso ter cuidado com o preço também. Mas com fundo imobiliário, você consegue, porque tem um payout mínimo de 95%. E bons fundos imobiliários possuem um cap rate, ou seja, um retorno em razão do valor de mercado do fundo entre 7 a 10%. Então você vai conseguir ali provavelmente um yield de 7% numa carteira de fundos imobiliários focada em tijolos com boa seleção. Tem esse trabalho de boa seleção. Por exemplo, vamos olhar aqui para o HGLG e vamos dar uma olhada na renda que ele gerou nos últimos anos. Dividend yield médio 7,36%, demonstrando que esse 7% acaba acontecendo na prática. E essa renda foi crescendo, começou com 9,60, aí caiu um pouquinho para 9,12. Então veja, nesse ano que caiu, o que você vai fazer? Vai reduzir um pouco seus gastos, vai controlar a retirada de dividendo. Depois subiu para 11, aí você pode se recuperar um pouquinho. Subiu para 13, subiu para 16. Nesses anos em que você tem uma gordura maior, o que você vai fazer? Você pode até voltar um pouquinho seu gasto, mas guardar um pouquinho mais de dinheiro, reinvestir esses dividendos um pouquinho para comprar mais cotas. Você tem que fazer essa gestão do patrimônio. Não é simplesmente um valor fixo, você vai retirando e acabou sem ir ali acompanhando a performance. Mas veja que a renda foi constante no geral, só teve uma queda em um ano. Vamos olhar outro fundo, PVBI. É um fundo mais recente, mas aqui só para demonstrar que é outro fundo de tijolo, o primeiro de galpões logísticos, agora de lajes corporativas. O que você percebe aqui? Teve um dividendo inicial baixo, mas teve um salto enorme que vem se mantendo constante. Interessante. Vamos pegar um fundo um pouco mais velho, aqui no caso o KNRI. Vamos pegar aqui a renda do KNRI, ela foi um pouco mais volátil, então óbvio que vai ter uma certa constância, mas vai ter volatilidade. Então veja que nesses anos em que houve queda, o que você precisaria fazer com os dividendos desse fundo? Dar uma segurada nos seus custos ali, mas teve recuperação. E por fim, um fundo de shopping centers, MAL 11, você vai verificar aqui que ele entregou um retorno mais ou menos constante também, mas os shoppings tiveram um problema, então em 2020 você precisaria ter segurado os gastos ou ter se valido de caixa que você conseguiu guardar aqui anteriormente. Veja que o dividend yield ficou em 6,63, mas se você fizer uma média, você vai ter um yield ali de 7%, tendo uma carteira diversificada em bons fundos de tijolos. Tendo uma valorização da cota que tem uma tendência de acompanhar a inflação, então você consegue ali um ganho de capital mais ou menos próximo da inflação, mas cuidado, porque esse ganho de capital vai ser próximo da inflação, só que o ganho de capital no fundo imobiliário é tributado em 20%, o que é um grande absurdo. Então você acaba perdendo a inflação na valorização da cota em termos de valores líquidos, com exceção de alguns fundos. Já no dividendo você consegue acompanhar a inflação, porque o dividendo é isento e eles são reajustados por índices de inflação. Mas qual seria a maneira correta de viver de renda através de dividendos dos fundos imobiliários de forma imediata, caso você precise? Você teria que seguir por um caminho, se possível, de retirada entre 50% a 70% dos dividendos do seu fundo imobiliário. Então, simplificando aqui, você vai conseguir um yield de 7%, talvez um pouco mais, próximo de 8%. Você vai extrair no máximo 6% ao ano. Ou seja, meus fundos imobiliários geraram, naquele mês, R$ 15.000 de dividendos. Eu não vou utilizar os R$ 15.000. Eu vou pegar esses 15 mil, vou aplicar uma taxa máxima aqui de 60%, se possível. Chego a R$ 9.000, o restante eu reinvisto. Ah, Luan, mas eu preciso de 10 mil para viver de renda. Aí você até pode tentar ali extrair um pouquinho mais, mas nos próximos meses tente controlar. Faça com que a bola de neve gire um pouquinho, pelo menos. Senão você vai precisar de um patrimônio muito grande com fundos imobiliários. Então eu diria que, sendo conservador, tem uma taxa de retirada de 5% ao ano, ou seja, entre 50% a 70% dos dividendos gerados numa carteira que vai ter um yield de 7%. Para simplificar, como isso ficaria na prática? Preciso de 10 mil por mês, senão não dá. Então, podemos tentar fazer aqui uma carteira para viver de renda imediata com aproximadamente 2,5 milhões. Você pega ali 2,5 milhões, aplica a taxa de 7%, que vai ser o yield aproximado no ano. Você chega a R$ 175.000 por ano, você divide por 12, chega a uma renda aqui de 14.583, aplica ali uma taxa de retirada de 70% e chega a R$ 10.208. Esse seria o cenário ideal. Isso aqui vai garantir com que você tenha dividendos sustentáveis ao longo do tempo. E nos anos em que um fundo imobiliário ou outro reduzir o dividendo, você vai ter que reduzir o seu custo de vida, se possível, obviamente. Se não for possível, você vai utilizar, mas ciente de que você não pode ficar fazendo isso com consistência, porque em anos com retornos negativos ou com queda, isso pode fazer com que você perca da inflação, e aí sempre pode haver ali um risco desse patrimônio ir sendo corroído em razão da inflação, e aí você pode eventualmente não chegar aos 30 anos, 40 anos de patrimônio subsistindo. Então a conclusão é:
Viver de renda imediatamente com as ações é possível? Muito improvável. Pode até ser possível, mas é bastante improvável. Com fundos imobiliários? É possível? É possível e provável. Com renda fixa? É possível e provável, mas por apenas 30 anos. Com essas ideias em mente, você não vai ter nenhum tipo de projeção irreal, ilusória. Vai ter pé no chão na hora de você passar a viver de renda do seu patrimônio. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você clica em Seja Membro, adiciona o nível 2 e tem acesso a aulas exclusivas, inclusive ter a chance de ter a sua carteira analisada por mim em vídeo no nosso quadro Analisando Carteiras. Ou, alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos, sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero, por escrito ou via consulta individual comigo por Google Meet, que dura pelo menos 1 hora. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp que eu deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários, qual a sua visão a respeito desse tema? Acredita que viver de renda com dividendos das ações seria algo cabível de forma imediata? Conta aqui para mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo. Fui!